onde quer que seja a nossa dor, Jesus pode nos curar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O vídeo de hoje, ele vai ter uma mensagem, vai ter algo aplicado, mas vai ter testemunho. Porque hoje eu estou disposta a falar para vocês, afinal, o que aconteceu, o que foi de tão profundo que me levou ao início de projetos como esse canal. E, na verdade, será algo guardado em mim há muito tempo, mas muitas situações roubam de nós os nossos projetos, nossos sonhos, nos paralisam, nos bloqueiam. E eu quero falar um pouco sobre isso. Jesus, ele quer nos ajudar mental e emocionalmente. E assim como no espiritual, no físico, Deus, ele não está interessado só em uma área da nossa vida, só espiritual, porque nenhum de nós somos apenas espiritual. Jesus, ele foi 100% homem e 100%, Deus. Ele foi a medida completa de tudo isso. E nós vamos caminhar sobre isso. Para falar de mim, eu teria que dizer o quê? Eu não vim de uma família estruturada, eu não vim de uma família saudável, eu não vim de um lar cristão. Então, eu passei por muitos traumas. Meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos de idade. Alguns que assim vão assistir esse vídeo me conhecem, Mas acredito que esse vídeo há de alcançar pessoas que nunca me conheceram, então eu quero explanar isso aqui. E o fato de quem vem, Quem vem de uma família que não tem uma base cristã, muitas coisas vêm de maneira desajustada, Eu tive que lidar com muitas emoções, com muitas situações traumáticas. Ele vai virando como se fosse bagagens. E a gente vai carregando e carregando e carregando. Só que assim, às vezes você é até crente, você entende, você começa uma vida com Deus, você diz, eu sou livre, eu sou curada, Jesus me salvou. Será mesmo? E eu tive que aprender isso da pior maneira. Esse ano, janeiro desse ano, com 30 anos, que é a idade que eu tenho, houve um gatilho. Eu passei uma situação traumática no começo desse ano. Tudo que é enterrado vivo em nós não morre, tá ali vivo. E você vai saber que isso estava vivo em você, sabe por quê? Porque alguma coisa vai despertar. E a menina que ela se sente rejeitada, que ela nunca foi tratada da ferida da rejeição. Uma hora isso vai ser desperto. Se isso nunca foi tratado, tu pode viver, eu sou feliz, eu tenho um casamento bom, eu vivo bem. Até que alguma coisa aconteça e pam! Vem aquele gatilho, vem todos aqueles sentimentos. É como se reaparecesse aquela meninazinha rejeitada, aquela meninazinha que foi abusada. Quando você é exposta a uma situação que te lembre aquilo tudo volta. Depois dessa situação que eu passei, eu falei, isso podia acontecer mesmo, tá tudo bem. Peguei, continuei minha vida. Fiz uma viagem no começo desse ano, fomos para a Argentina, conheci o Uruguai, Eu trabalhava de professora até dezembro, Desde dezembro, eu não tenho exercido, a profissão de professora, eu vou chegar lá. Isso é para depois. Então, o que acontece? A gente vai vivendo a nossa vida, Vai vivendo a nossa vida, achei que tava tudo bem, até que eu quero falar uma coisa a você. Tudo que não é resolvido dentro de você, uma hora vai aparecer. Isso vai ter que vir para fora de algum momento. Uma infecção dentro da pele, Como é que você sabe que vai começar a vir os sintomas? Aquilo vai amarelar, Que você já cortou o dedo, E ali vai ficar amarelo, vai ficando feio, você sabe que ali tem uma infecção. E ali vai criar pus e uma hora aquilo. Como é que vem a cura quando aquilo é posto para fora? Então, gente, a mesma coisa é o nosso emocional, No começo desse ano, eu achando que estava tudo resolvido, daí eu comecei a ter alguns sintomas. Insônia. Gente, às vezes a depressão é uma coisa muito silenciosa. E acredite, eu sou cristã constantemente. Já fui líder de jovens, 4 anos, professora, pregando, atuando. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Nós nunca somos completos totalmente, perfeitos completamente.
comecei a ter insônia, taquicardia, sintomas de ansiedade. Comecei, tipo, pequenas mutilações, tirava a pele da unha, assim, sabe? O cantinho da unha, assim. Começava a tirar e tirava e eu fui ficando num quadro e até que fui vivendo um dia a cada outro. Os dias não tinha alegria, não tinha brilho. Eu fui percebendo que eu estava doente emocionalmente. Eu estava num quadro de um quadro depressivo. E essa dor na alma, esse vazio, esse mal-estar, meu esposo percebeu. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu não achava que eu ia viver algo assim em algum momento. E pra quem não sabe, eu tô em um processo de mudança de país. Ainda tem isso. Eu e meu esposo, nós estamos em um processo de tirar visto e tal. E eu falei, Jesus, meu Deus, bem agora que eu estou nesse processo, porque eu estou vivendo isso agora, e aí vem aqueles pensamentos, e o que eu vou fazer, e o que eu vou fazer. Então eu falei com o Senhor, eu falei, Espírito Santo de Deus, me ajuda. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si toda a dor, toda a enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas, a gente foi sarado, nós ganhamos direito de ser sarados. Então eu falei, Jesus, eu quero ser curado, o que eu tenho que fazer dessa dor? E essa dor, eu sei que ele envolvia a minha identidade. Sabe a crise de identidade? Dizer, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero fazer, eu não quero mais ser professora, eu não queria mais ir para a sala de aula. E tudo bem, porque estou em processo de mudança de país, é bem provável que eu vá mudar, a área que eu há de trabalhar, mas o problema é a sensação de dizer assim, eu não sei mais quem eu sou. Você já se sentiu assim? E não é fácil, tá? Esse cenário não é nada fácil. E agora, Deus, quem eu sou? Ah, mas um cristão pode viver isso? Então não é. Então não conhece Jesus. Gente, vamos parar de ignorância, tá? Nós somos todos humanos. A Bíblia mostra situações em que grandes homens de Deus viveram um tempo difícil. Vamos citar um? Profeta Elias. O profeta Elias foi aquele homem, daquela passagem, caia fogo do céu, né? Caiu fogo sobre o altar, matou vários profetas de Baal e tudo aquilo aconteceu. E depois daquele cenário, sabe o que diz o próximo capítulo da história? O profeta se isola em uma caverna e diz, eu quero morrer. Eu não sou digno. Tantos outros profetas morreram, profetas do Senhor, e eu aqui estou. Por causa da ameaça de uma mulher, ele sentiu medo e, além disso, despertou. Ele teve um quadro depressivo. Então, a verdade é que eu acredito assim. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que ela brilha, brilha até esse dia perfeito. Ou seja, Deus ele tem um tempo para ir clareando cada trevas que há em nós. Eu gosto sempre de citar, até quando eu prego, que a nossa alma ela é como um grande prédio com vários quartos. E cada quarto desse, né, quartinho desse, ele representa uma área da nossa vida, algo que precisa ser tratado em nossa vida, né? E Deus, ele tem um tempo de entrar em cada lugar desse. O Espírito Santo, ele tem um tempo de entrar em cada quarto desse. E acredite, ele não vai mexer em um quarto desse sem que você esteja pronta. E Deus determinou que o tempo para tratar a raiz, né? A ferida mais profunda que havia em mim era agora. Era de janeiro desse ano, aos meus 30 anos. Há um tempo para tudo, meu amado, minha amada irmã. Há um tempo para tudo. Deus tem um tempo para curar qualquer dor que haja em você, qualquer dor que há na sua vida. Há um tempo para isso ser curado. Deus que determina o tempo. Porque Deus ele nos dá um sofrimento que a gente não seja capaz de suportar. Mas eu quero deixar bem claro aqui. O Senhor não tem prazer no sofrimento humano. Isso está escrito lá em Lamentações 3. Ele diz, apesar de que o Senhor nos permita passar por tempos difíceis, o Senhor não tem prazer no sofrimento humano. Deus não tem prazer no sofrimento humano. Mas vocês já viram a frase que lembrar é viver novamente?
Por que a gente vive novamente? Porque a gente está agarrado ao passado. Existe um elo que nos liga ao passado, um trauma. Algo que não foi sanado, não foi tratado, né? E quando a gente começa a nossa vida com Jesus, ele vai trocando, né? Ele vai fazendo trocas. A nossa fraqueza pela sua força, as enfermidades, ele vai nos oferecer cura. Ele troca o pecado que há em nós pela sua justiça, porque Jesus, ele tomou o nosso lugar. O livro de Isaías diz que o Senhor dá a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas. No capítulo 61 de Isaías, ele diz, no versículo 3, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas. Assim, para que a gente receba do Senhor a sua bela coroa, né? Ele troque essas cinzas que nós carregamos e nos dê a sua bela coroa, nós precisamos fazer o quê? Desistir das cinzas. Largar o passado, mas nós vivemos ancorados ao passado e isso nos impede de receber o que? Essa bela coroa. A gente fica segurando essas cinzas assim, ó, e não larga. Você sabia que algumas enfermidades na alma são um bloqueio que nos impedem de desfrutar todos os projetos, muitos projetos que Deus tem a nosso respeito? Gente, foi só a partir de uma cura na minha vida, que é essa que eu quero falar a vocês, que eu comecei a caminhar segundo um propósito. Quando eu identifiquei, pessoal, que eu tinha feridas profundas, uma ferida muito profunda que precisava ser tratada, eu acho que a mais profunda que havia na minha vida era essa, mas eu nunca quis enfrentar ela. A dor, ela precisa ser sentida, vivida, entendida. O Espírito Santo, ele foi me trazendo uma clareza sobre o que eu estava vivendo. Eu tentei ainda, né? Porque, gente, terapia, não há problema em fazer terapia. Eu aconselho a fazer terapia. Eu ainda fui marcar, mas no dia que eu ia, acontecia situações, tudo porque no meio desse meu processo, algumas pessoas bem próximas disseram, Joana, você tem que ir pra terapia. Acho que a pior coisa que você pode dizer a alguém que está sofrendo um processo muito doído é dizer, ai, vai pro terapeuta. Às vezes isso machuca mais ainda, tá? A gente precisa ter empatia, entender o outro quando ele tá vivendo uma fase difícil. E eu ouvia muito isso de amigos, do marido, e eu me lembro que um dia eu, chateada de ouvir tudo isso, eu peguei e disse a seguinte frase. Quero que você entenda uma coisa. Há poder em tudo que a gente fala. Sabia? Eu falei assim, ai, me deixa. O Espírito Santo vai ser meu terapeuta e pronto. O Espírito Santo é que vai ser o meu terapeuta, ele vai me ajudar nesse processo. Eu já tava de saco cheio, né? E, gente, foi o que aconteceu. O Espírito Santo começou a me acordar às 3 da manhã, certinho. E ele começou a caminhar pelo livro de Isaías. Eu gosto de dizer que o meu livro da cura foi o livro de Isaías. Isaías 49 é o versículo da minha conversão. Olha só. E é uma frase que Deus, ele sempre tratou comigo, porque quem tem a ferida do abandono, da rejeição, da humilhação, porque veio de uma família desestruturada, gente, uma coisa eu aprendi, eu não vou ficar culpando meus pais pelas minhas dores, minha mãe, porque quando você entra num lugar de cura, você entende que não é sobre quem te feriu. É sobre você resolver esses sentimentos, essas feridas em você. Quer tratar com você as suas feridas, para que você passe desse deserto e venha chegar a Canaã, que é o lugar de cumprimento de promessas. E um versículo que foi até da minha conversão, ele diz assim, né, em Isaías 49, versículo 14. Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Quantos de nós alguma vez nos já se sentiu abandonado, né? Desamparado numa situação? E Deus, ele diz assim, haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que a gerou? Mas ele disse, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei
você na palma das minhas mãos. Os seus muros estão sempre diante de mim. Deus, Ele não te esqueceu. Os seus muros estão diante dele, ele tem gravado na palma dele. Eu amo esse versículo, e ele foi um versículo chave da minha cura, muitas coisas. E eu fui caminhando pelo livro de Isaías às 3 da manhã e o Espírito Santo me conduzindo no processo de cura. Pela sua palavra. As letras da palavra de Deus parecia que elas saltavam, elas foram ganhando vida e poder. E elas foram entrando em mim. É por isso que eu estou estudando um curso de psicanálise, né? Salomão diz na sua palavra, meu filho, estude, sabe por quê? Porque o estudar ele lhe trará bem, ele lhe fará bem. Então eu tenho estudado, mas ainda eu sempre amei estudar, né? Eu já sou bióloga de formação e agora eu estou estudando a psicanálise com uma base cristã e eu pretendo fazer teologia porque eu sou encantada pela palavra. E aí você vai estudando a palavra, você vê que Deus, ele não é para ser entendido realmente. Ele é para ser vivido, experimentado. Tem um versículo que eu amo e ele diz assim: provai e veja que o Senhor é bom. Provai. Às vezes as pessoas ficam dizendo, ai, me prova, me explica. Eu não vou conseguir te explicar, nem dimensionar quem é Deus, o tamanho de Deus. Porque ele não é para ser entendido. Muitas das vezes a gente não vai entender. Deus não é para ser entendido, Deus é para ser vivido, experimentado. Então eu vivi esse meu processo de cura através da palavra do Senhor. E a paz dele foi tomando o meu coração e eu fui vendo que eu fui sendo curada. Quando eu entendi que não importa que feridas, quem me gerou, quem me abandonou, quem me rejeitou, quem me feriu, não importa, quando eu entendi que eu fui originada primeiramente no Senhor, antes de tudo. Ele me viu, Ele me escolheu antes de tudo, assim como Ele escolheu e viu você. Entenda, não importa de onde você veio, não importa quem lhe gerou, não importa quem te abusou, não sei o que é a tua dor, não importa se você foi fruto de um estupro, não importa se você não foi planejado, não importa se você não foi amado, a questão é que Deus, Ele te viu, Deus te escolheu e você foi a sua origem principal, a sua origem matriz, digamos, é o Senhor. Quando eu entendi isso, falei, Senhor, não importa, o resto importa que o Senhor é bom, que o Senhor me ama e eu quero ser curada por completa. A palavra dele diz assim, eu te sararei, eu te curarei, ele diz no livro de Isaías, eu restaurarei a sua terra. Ele diz assim, eu falei, sabe do que? Desse seu deserto, sabe o que? Um jardim particular. Deus, Ele quer fazer dessa sua dor um lugar de encontro com Ele. Um lugar onde você vai conhecê-lo. A gente ouve falar do Deus Criador, a gente ouve falar do Deus que salva, do Deus que provê, Jeová Jiré, o Deus provedor. A gente ouve falar de Deus porque Ele tem diversas manifestações da sua glória e poder. Mas você só vai conhecer o Deus Pai e amigo, às vezes num processo mais difícil da sua vida. Foi nesse momento de maior dor que eu comecei a entender. Paulo, ele chama no livro, né? Numa epístola dele, ele diz assim, mas eu oro para que vocês venham entender a largura, a altura, a profundidade desse amor, do amor de Deus. Uma vez que você conhece esse amor, você nunca mais é o mesmo. Não tem como ser o mesmo. Não dá. Eu fico pensando em Moisés, que ele viu o Senhor face a face. Chega um momento que Deus, ele quer... É muito lindo, gente. Chega um momento que ele pergunta a Moisés, Moisés, peça-me o que quiser. E Moisés diz, eu quero ver o Senhor. Aí o Senhor diz a Moisés, Moisés, se tu me vires, tu morrerás. Veja o que tu estás a me pedir. Mas aí Deus
não querendo dar um não, porque entenda uma coisa, a palavra de Deus diz que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, né? Jesus Cristo disse, o filho poderá pedir um pão e o pai dar uma pedra? Ou pedir um peixe e o pai vinha dar uma cobra? Não, a gente não faz isso. E a gente não faz isso. Olha que somos maus. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, quando você é um filho que agrada o coração do Pai, Ele vai ter prazer em realizar suas vontades, realizar seus sonhos de acordo com a dele. E Deus ele não queria dar um não a Moisés. Ele disse assim, Moisés, tu não podes me ver de frente. Mas vamos fazer o seguinte, existe uma fenda na rocha, um caminho, e eu vou passar, e tu poderás ver as minhas costas. Ele não podia ver ele de frente à sua face, realmente, porque ele morreria. Nenhum homem pode ver o Senhor face a face e continuar vivo. Imagina a santidade e a grandeza desse Deus. Mas ele disse, tu verás as minhas costas, Moisés. Moisés, eu penso que o nível de relacionamento dele com o Senhor, eu acho que, não sei dizer outro homem que viveu isso, né? Mas eu quero dizer que, às vezes, o nosso maior encontro com o Senhor não são num dia feliz, não. É no nosso pior dia. E foi ali que eu encontrei um Deus presente. Sabe de uma coisa? Quando eu casei, eu não tinha carro. Mas meu marido tinha um Paliozinho, não esqueça, era um Palio azul. E quando eu casei com ele, logo eu passei a ter um Palio também, porque eu me casei com ele. A nossa vida com Jesus é assim, gente. No momento que nós começamos a caminhar com ele, nós passamos a ser herdeiros. Do que? Se ele venceu, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Jesus, ele conquistou cura para nós, Jesus conquistou. Então, o nosso casamento com o Senhor significa usufruir de tudo que é do Senhor, porque Ele é dono de todas as coisas. Mas eu acho que tem uma coisa que nada paga, é uma paz que há aqui, é uma cura verdadeira. Não há nada que pague isso, sabe? E foi nesse lugar de dor. E quando o Senhor começou a me curar, foi tão incrível que coisas do passado, coisas que eu não fazia mais, eu voltei a fazer, como andar de patins. Eu voltei a andar de patins. Eu voltei a sonhar com outras coisas. Eu resolvi começar um curso diferente. Deus começou a me direcionar. Eu pedi, me confirma, Senhor, é isso. Porque Ele começou a estabelecer a minha identidade nele. O processo de desconstruir é muito mais difícil do que construir. Eu me senti como um vaso que foi todo quebradinho e depois foi refeito na mão do oleiro. Não importa se você está todo quebrado, se você estiver nas mãos do oleiro, ele vai te refazer. E a glória dessa segunda casa há de ser muito maior. Você vai agradecer até por esse processo de dor, porque hoje eu agradeço. Falei, ai, Deus, doeu tanto, mas ainda bem, sabe por quê? Porque é uma graça diferente que veio sobre a minha vida depois que eu passei desse processo. Eu comecei a entender que, nossa, a minha origem é no Senhor. Eu sou filha dele, eu sou dele, até que ele venha. Eu poderia estar aqui falando, né? Às vezes eu vou pincelar assim a biologia, porque é a minha formação. Quando eu trouxer uma palavra sobre um animal, eu posso citar as características daquele animal, o seu habitat natural, curiosidades. Eu posso aplicar psicanálise, porque como eu falei de trauma, eu falei aqui de ferida na alma, gatilhos mentais, é quando vem uma situação que remete àquele trauma que não foi tratado. Então são termos da psicanálise, mas o centro disso aqui tudo, no fim, é falar dele. Ele é tudo. Quem tem o Senhor tem tudo. Ainda que falte muita coisa, minha vida não tá ainda do jeito que eu quero, ainda preciso disso. Mas você tem o Senhor, então calma, vai chegar. Mas se você tem tudo que essa terra pode dar, mas você não tem o Senhor,
Você não tem nada. Tudo que você precisa tá nele. Busca o Senhor, confia nele, espera nele e o mais ele fará. Esse foi o vídeo de hoje. E eu quero convidar você a enviar esse vídeo para sua amiga que está passando um tempo difícil, para o seu vizinho, para o seu pai, para quem você quiser. Compartilhe esse vídeo, ajuda a crescer esse canal. Se inscreve se você ainda não se inscreveu e vamos seguindo. Então fique com a paz de Deus. Grande abraço e até o próximo vídeo.